Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Como você está hoje, meu irmão e minha irmã? Nessa mensagem, eu quero falar contigo sobre um certo assunto. Como ser grande aos olhos de Deus. Você sabia que na vida de Jesus nesse mundo, uma questão que ele teve que resolver com uma certa frequência entre os seus discípulos era isto: quem é o maior? Os discípulos de Cristo, certas vezes, eles ficavam discutindo uns com os outros para saber qual deles era grande, porque eles tinham esse desejo, serem grandes e maiores do que os outros. E um caso deles está registrado em Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 34. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Este problema que havia acontecido entre os discípulos, na verdade, ainda acontece até nos dias de hoje, em que pessoas elas querem ser grandes e maiores uma do que as outras. E isto é algo que não agrada ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 5, ele aproveitou essa oportunidade, já que eles estavam discutindo sobre quem era grande, quem era maior. Ele nos ensinou como serem grandes aos olhos de Deus. Em Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 5, está escrito: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes com meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. O Senhor Jesus está dizendo aqui: para alguém entrar no reino de Deus, essa pessoa precisa se converter. O que seria se converter? Se converter é dar meia volta. Tá? Uma pessoa, normalmente, ela está andando naturalmente em seu próprio caminho, mas quando ela se converte a Cristo, ela está dando meia volta em seus caminhos e passando a andar nos caminhos de Deus. Para uma pessoa também ela entrar no reino dos céus, ela tem que ser semelhante, se fazer semelhante a um menino. Isso, se ela fizer isso, além dela entrar no céu, ela também será grande de lá. E portanto, se você, meu irmão, se você, minha irmã, deseja serem grandes, imitem os meninos. Mas quais características nos convém imitar? Certamente não é a imaturidade de uma criança, não é o desejo dela de querer brincar em todo o tempo e de ficar comendo doces quase toda hora. As características que nós temos que imitar de meninos são a sua pureza, a sua pequena malícia. Nós somos pecadores, não conseguimos ser totalmente santos, totalmente puros, totalmente bons. Contudo, mesmo que nós sendo assim, nós temos que buscar ser pequenos na malícia. Não temos tanta maldade no coração, mas uma maldade minúscula. E também outras características de um menino, de uma menina que nós temos que imitar são que a sua fé. Quando uma criança ela ouve as palavras de seu pai e de sua mãe, ela crê nelas com facilidade e rapidez. Ela não fica duvidando de seus pais, ela confia neles. Interpretando isso para os contextos, seria
quando nós ouvimos a palavra de nosso Pai Celestial, que nós cremos nela logo, e que nós não duvidemos dele, pois ele é digno de nossa confiança. Ele nunca nos enganou, e tudo que ele diz é verdade. E as suas palavras, as suas promessas e profecias, elas se cumprem. Bem, algumas das outras características de uma criança são a sua sinceridade. O que é sinceridade? A palavra sincero significa sincera. Se você já assistiu os meus anteriores, sabe que nos tempos antigos, os escultores, para eles esconderem as imperfeições de suas imagens de escultura, eles colocavam cera. Né? Isso pode ser interpretado como uma pessoa sincera é uma pessoa que não esconde as coisas. Uma criança, normalmente, ela não esconde o que ela está pensando ou o que ela está sentindo. Ela simplesmente diz. Certa vez, enquanto eu estava ouvindo pela janela, havia uma menina que estava gritando. E, e a avó dela perguntou: por que você está gritando? E ela disse: é para chamar a atenção. Isso foi engraçado. Então, mas isso aqui mostra que ela não escondeu a sua intenção. Ela confessou. De maneira assim, também, nós temos que ser sinceros para com Deus e também para com o nosso próximo. É claro que não estou querendo dizer para você revelar tudo do seu respeito, não esconder nada. Há coisas que você deve manter guardado em segredo e compartilhar-as somente com quem você tem confiança e intimidade. Outra característica de uma criança é a sua verdade. Normalmente, crianças, elas dizem com muita frequência a verdade. Poucas vezes elas mentem, e elas também não são boas em mentir. Pois quando elas tentam mentir para alguém, é fácil perceber. Você não está falando a verdade, né? De maneira semelhante, que nós digamos mais a verdade. E que nós não sejamos especialistas na mentira. Nós sejamos especialistas no engano, na falsidade, no fingimento e coisas semelhantes a estas. Mas, claro, nós temos que dizer a verdade, mas com amor. Não é para você falar mal da pessoa e ofender ela e dizer eu estou dizendo a verdade, não posso mentir. Não, isso é pecado. Não praticar o amor é pecado. Portanto, quando você for falar a verdade, tenha consideração pela pessoa. Se é necessário falar uma dura verdade, diga ela, mas com amor, não para prejudicá-la, mas para lhe fazer bem. Fale com essa pessoa da maneira como você quer que ela fale com você. Algumas das outras características de uma criança, como foi mostrado no versículo 4, aqui, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior dos céus. Uma das características de uma criança é a sua humildade. As crianças, elas não se consideram pessoas grandes. E elas nem mesmo buscam a grandeza. Elas buscam outras coisas. Por exemplo, elas buscam brinquedos. Elas buscam com seus amiguinhos. Elas buscam com a sua mãe, o seu pai. Seus irmãos. Porque elas não têm interesse em serem maiores do que os outros. Elas têm interesse em coisas melhores do que isto. De maneira semelhante, para que nós sejamos mais semelhantes mais parecidos com as crianças, que nós sejamos humildes, que nós tenhamos um ego pequeno e reconheçamos que nós somos pequenos e que nós busquemos coisas que valem mais do que simplesmente altura. Algumas das outras características de uma criança, sabe, é que elas brigam, elas discutem, porque isso acontece. Mas quando isso acontece, elas logo buscam se reconciliar, elas pedem perdão, não, e liberam perdão, e deixam o assunto de lado. Elas não ficam relembrando o que aconteceu de ruim. E outra das características também, que essa aqui convém lembrar, é que as crianças,
elas obedecem aos seus pais. Elas obedecem ao seu pai e à sua mãe. Alguns resistem, mas ainda assim fazem o que o pai, o que a mãe manda. Tá? E portanto também que nós sejamos obedientes ao nosso Pai Celestial. Ele merece a nossa obediência, pois ele é uma autoridade sobre nós. E se nós o obedecermos, nós estamos o honrando. Algo que mais quero lhe dizer é que os homens e mulheres que possuem essas características de um menino, de uma menina, essas características positivas, eles são agradáveis e grandes aos olhos de Deus, que é altíssimo. Se há alguém que entende de grandeza, de altura, ora, este é Deus. Por isso, ser considerado grande aos olhos dele é muito melhor do que ser considerado grande pelo pó. Ó. E quando falo pó, estou me referindo aos humanos, porque o homem e a mulher são pó. Ó. Ó. Sem Deus, eles nada são. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você quer ser grande no mundo espiritual, no reino de Deus, quer ser grande diante do Senhor, então observe uma criança e imite o que há de bom nela. Imite a sua pureza, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua sinceridade, simplicidade, humildade, obediência, fé, e o que mais você achar de bom. E sabe que convém imitar essa característica. Certamente você será, como dizer, uma pessoa melhor fazendo isto. E também o Senhor te recompensará engrandecendo a você. O Senhor, a grandeza pertence a Deus. E é Ele que engrandece se uma pessoa. É Ele que engrandece o homem. Ele que engrandece a mulher. Ele pode engrandecer, como também diminuir. E conforme o seu querer. E esta aqui é a mensagem de hoje. Se você gostou dela e foi edificado, peço que aperte o botão de gostei e também comente. Eu fui edificado por esta palavra. Para que assim mais pessoas saibam disto e assistam esses vídeos e queiram a pôr em prática. E se você não é inscrito no meu canal, peço que você se inscreva. Também compartilhe este vídeo para seus familiares, seus amigos e para quem mais você sabe que precisa ouvir essa palavra. E também, se você ainda não assistiu meus outros vídeos no YouTube, peço que você os assista, para que você conheça mais a palavra de Deus e seja abençoado por ela. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima, se Ele quiser.